Bom, a resistência bacteriana nada mais do que são as bactérias que ficam resistente aos medicamentos antimicrobianos, certo? Quando nós usamos ele de uma forma inadequada, esses medicamentos, ou quando ele é direcionado para um tratamento e é colocado outro antibiótico que é de outro tratamento, nós estamos criando o quê? Ensinando essa bactéria praticamente a ter uma resistência. Tá? Então, quando essa bactéria tem muito contato com aquele tipo de antimicrobiano, ela vai criando diversas maneiras de criar resistência. De uma forma prática, para dizer, né, ela mexe até mesmo com o DNA dela para criar essa resistência, e aí ela passa esse código do DNA dela para outra, para assim ir continuando essa resistência aos medicamentos. Tanto que a Anvisa e a OMS, ela diz que até no ano de 2050 nós vamos ter mais de 10 milhões de mortes por resistência bacteriana. Né? Não vamos ter antibiótico para tratar essas bactérias multiresistentes. Então é algo assim extremamente fundamental de falar. E agora ela teve um grande aumento de uns anos para cá, principalmente com a pandemia Covid-19. Quando veio a pandemia, veio muita dificuldade de como tratar o Covid, sendo que o Covid é um vírus. Porém, é um vírus que vai debilitar essa pessoa e pode sim causar uma infecção secundária, né, com bactéria. Então, começou a usar o antibiótico para prevenir, né, para fazer uma prevenção. Porém, essa prevenção prejudica muito. Leva a usos inadequados, leva ao ambiente, não só a pessoa, mas o ambiente em si. Então, esse uso inadequado, que não há necessidade de realmente utilizar o antibiótico, só fortalece mais ainda as bactérias. Então, com a Covid, nós tivemos um boom muito grande, com usos de azitromicina. Por exemplo, a azitromicina antes era usada, né, com um propósito, principalmente pensando nas bactérias de vias aéreas superiores, para dor de garganta, né? E era um antibiótico extremamente eficaz, um comprimido uma vez por dia, por 3 dias era suficiente. Hoje já está aumentando para 5, já vejo prescrição para 7, e é algo que leva a uma insegurança, porque já tem resistência. E tem resistência nas bactérias da comunidade. Quando a gente fala bactéria da comunidade, é bactéria da população, não precisa ir para o hospital, né? Já temos a resistência bacteriana hospitalar, com bactérias muito mais agressivas, porém agora nós temos a realidade de ter aquela bactéria resistente ao medicamento na comunidade. Então as pessoas o médico prescreve, utiliza um antibiótico, não deu certo com aquele antibiótico, vai outro antibiótico, até a pessoa conseguir ser realmente tratada, mas isso traz uma resistência bacteriana muito grande. Então, o correto é não utilizar esse medicamento quando você tiver uns sintomas e você falar, nossa, parece aqueles sintomas que eu estava tendo anteriormente, aquela dor de garganta. Então, o mais correto seria, sobrou esse medicamento, é fazer um descarte adequado desse medicamento, tá? Há farmácias e postos de saúde onde tem esse ponto de descarte, tá? E o sempre adequado, quando a gente fala em descarte, é um produto químico. No final, todos vão ser incinerados, mas fazer um descarte de forma adequada, separar se é comprimido ou se é solução, que pode ser, né, antibiótico de solução, cápsula, comprimido, pomada, sempre separar sólidos com sólidos, né, comprimido, cápsula num saquinho, pomado no outro, líquido em outro, e fazer o descarte consciente em pontos que tem esse subsídio para vocês. Então, a farmácia do bairro tem, ou uma farmácia de rede grande também pode ter esse ponto de descarte. Mas o importante, pensando no medicamento, é não deixar ele ali, porque você vai fazer o quê? Quando você tiver uma dor de garganta ou você tiver algum sintoma parecido com o anterior, você vai falar, eu tenho um pouco daquele medicamento, eu vou utilizar ele. E aí é arriscado, porque quando você utiliza e não faz um tratamento completo, o que acontece? Você vai deixar aquela bactéria ali resistente, porque você vai dar um pouquinho para ela e depois você não vai continuar esse tratamento. Ela vai falar, eu tenho um material já para trabalhar, para poder adquirir uma resistência.
né? Claro que falando como se a bactéria pensasse dessa maneira, mas digamos que é isso mesmo. Então, de pouco em pouco, nós vamos ensinando a bactéria a ter essa resistência, né? No uso inadequado, num descarte de medicamento inadequado, né? Na automedicação, tudo isso leva à resistência bacteriana. A resistência bacteriana em si não é da pessoa, né? A bactéria. A bactéria que estava resistente acabou pegando a pessoa, ou a pessoa acabou tendo aquela bactéria, usou um medicamento e aquela bactéria acabou criando uma resistência com o tempo. Então, o que acontece? Toda vez que a pessoa tem uma reinfecção, né, ela fica doente novamente, ou ela não tem um tratamento adequado ali, sim, vai ter um quadro muito pior. Pode ter uma piora do quadro, uma dor de garganta, às vezes pode evoluir para uma coisa pior, pode evoluir para uma pneumonia, pode evoluir para um quadro infeccioso pior, que precisa de um tratamento com antibiótico, né, mais forte, para aquele tipo de bactéria, né? Quando a gente fala em bactéria, nós temos vastas bactérias, né? Nós temos a E. coli, por exemplo, que ela é uma bactéria de comunidade, que a gente fala, que causa uma infecção urinária ali, tá? Essa infecção urinária, ela pode ser persistente, você usa um medicamento e não consegue tratar, ou aquela infecção que você tratou uma vez, ela tem aquele retorno, ela vai e volta. Isso de uma pequena infecção ali urinária pode subir e virar uma pielonefrite, que é uma infecção nos rins, que é muito mais grave, você precisar ficar internado, fazer tratamento com antibiótico diretamente na veia. Então, quando a gente fala de resistência bacteriana, nós falamos de quadros que podem começar simples e ter uma evolução muito grande na pessoa, né? A pessoa ter um quadro muito pior, né, mais perigoso, precisar de uma internação, precisar de um acompanhamento mais rigoroso, né? E pode ter complicações piores ainda, né? Quando a gente fala de resistência bacteriana, a gente tem que lembrar que um quadro simples pode evoluir até mesmo para uma sepse, que é nada mais do que uma infecção generalizada, e aí a pessoa pode sim evoluir a óbito, né? Levar para um quadro simples para coisa pior. Por isso que é importante falar da resistência bacteriana. É muito importante entender que o uso do antibiótico, né, o antimicrobiano, ele tem um motivo. Por isso que hoje ele é de restrição, tem que ter uma receita, então procurar um profissional que te dê essa atenção, um médico que faça um bom exame em você, uma boa anamnese, procurar um profissional farmacêutico para orientar o uso de forma adequada, tá? Porque o antibiótico, ele não é mais um medicamento, e sim ele é o medicamento que pode fazer uma diferença no seu tratamento, ele pode salvar a sua vida, tá? Por isso que tem que usar de uma forma adequada, porque as bactérias, elas são pequenas, não enxergamos, elas estão aí, estão criando resistência, e se nós não tivermos a consciência de fazer um uso adequado desse antimicrobiano, desse medicamento, nós vamos só piorar ainda mais a resistência bacteriana. Uniso, saúde!